Na semana passada, falamos sobre o trabalho da capelania hospitalar, que visita enfermos e leva uma palavra de fé. Hoje a gente vai conhecer o trabalho da capelania militar, que é um ministério religioso encarregado de prestar assistência religiosa a corporações militares. E quem traz os detalhes é a repórter Daiane Rodrigues. Uma das formas mais conhecidas de capelania é com certeza a militar. E quem vai explicar para a gente sobre a origem de capelania, como que funciona o trabalho no serviço militar, vai ser o padre Érico Pitágoras. Padre, então para começar, o senhor conta para a gente a origem desse termo? Olá, querido irmão, querida irmã Daiane, você também que participa e que acompanha esse importante meio de comunicação, né, que alcança todo o Brasil e até o exterior, que é a nossa TV do Pai Eterno. De fato, a expressão capelania se traduz nessa assistência espiritual e religiosa que é prestada no ambiente. No nosso caso, a capelania militar é prestada no seio da família militar, aos militares, aos seus familiares, aqueles também que por afinidade se aproximam e que de tal modo recebem esse apoio espiritual e religioso. É importante fazer essa distinção. Religioso diz respeito à questão institucional, é o apoio enquanto instituição, enquanto igreja. E o apoio no sentido espiritual está relacionado à assistência que é prestada, de atendimento, de escuta a cada pessoa, muitas vezes até excedendo aos limites e aos padrões de igreja. De onde que surgiu essa questão de capelania? Como que surgiu isso? É interessante a gente recordar um pouquinho na história que Santo Agostinho já falava que no seu tempo já era ressaltável a importância de se terem assistentes religiosos às tropas. Mas há um episódio, provavelmente pelo século IV, envolvendo São Martinho de Tours, que era um combatente que depois se converteu ao cristianismo e se chegou até o episcopado, chegou a ser bispo, o bispo Martinho. E conta-se um episódio de que em uma certa região de campanha, numa ocasião fria na Europa, onde estava a sua fortaleza, nas imediações, no tempo de campanha, os militares utilizavam uma capa, até quando a gente assiste aqueles filmes daquelas lutas, os militares lutando com espadas e com uma capa no pescoço. Aquelas capas tinham uma finalidade muito prática, de proteger o militar em circunstâncias de frio. A finalidade era justamente esta. E o nome daquela capa era chamada de capela. Conta-se que num determinado episódio de muito frio, numa região de campanha, quando Martinho transitava, ele encontrou um mendigo e teria retirado esta capela do seu pescoço, cortado-lhe com a espada e dado um pedaço deste pano para que aquele mendigo não viesse a padecer a frieza naquele tempo, naquele contexto. E posteriormente, caçoado pelos seus colegas, ele voltou para o ambiente da fortaleza, junto com seus colegas, e à noite todos adormeceram, inclusive Martinho, não sentiu frio, e no dia seguinte, no momento do rancho, eles começaram, o rancho era no momento do café, digamos assim, eles começaram a comentar o tipo de sonho que tinham tido, e coincidiu-se que os sonhos de vários daqueles militares era justamente com Jesus dizendo que naquela noite não sentiu frio. Então, associou-se isto àquela capela que foi prestada àquele mendigo. Então, eles tomaram o restante da capela de Martinho e conservaram-lhe como um objeto sagrado, um pano sagrado, e passaram a guardar no oratório da fortaleza. De tal modo que o espaço de oração, que era chamado de oratório, passou-se desde então a ser chamado de lugar da capela e depois capela, e tendo um militar para proteger e guardar, resguardar a capela, o guardião da capela sendo chamado de capelão. Eu aproveito a oportunidade e digo a vocês que hoje o nosso ordinariado militar funciona em Brasília, a sua sede, né,
temos a Cúria Militar, na qual eu também trabalho como chanceler da Cúria. Temos um bispo auxiliar, que é muito conhecido, Dom José Francisco Falcão, e temos o nosso arcebispo militar. Temos os capelães-chefes de cada força, Marinha, Exército, Aeronáutica, polícias militares e corpos de bombeiros, que são as nossas forças auxiliares ou chamadas forças de segurança pública. Então, nós nos reunimos como uma diocese pelo vínculo, sobretudo, da espiritualidade, porque ficamos distantes pelo Brasil todo. Onde estiver um militar, estará o ordinariado militar, inclusive no exterior. Eu tive uma experiência na Conventa Barroso, quando eu fui capelão, de no Líbano termos crisma. Preparamos os militares, na ocasião, o arcebispo militar autorizou que o núncio apostólico no Líbano fosse até o nosso navio e celebrasse a crisma, né, conferisse o sacramento aos nossos militares que aproveitaram daquela missão, que era uma missão de paz, mas em circunstância de guerra, para receber a catequese e a formação dada pelo capelão. Então, são particularidades da nossa realidade, né? Estamos sempre nos hospitais, estamos sempre assessorando os nossos comandos sobre assuntos teológicos, sobre assuntos religiosos, sobre algumas divergências que podem acontecer nesse sentido. Então, é a presença, de certo modo, da igreja num campo que é um campo que eu diria muito fecundo e que requer a participação. Se alguém quiser ser capelão militar, deve fazer o concurso, né? Porque nós temos os concursos, ninguém entra assim de uma forma rápida ou por indicação, é concurso público, porque é cargo público também, né? E as forças promovem o seu edital. Uma vez aprovados, esses sacerdotes celebram, os bispos dessas dioceses devem estar cientes do processo ao qual o padre está submetido de ingresso na carreira militar. Então, eles celebram um convênio com o ordinariado militar e o padre é cedido para prestar esse serviço na igreja através da família militar, através da pastoral militar. Nós temos também alguns diáconos permanentes, né, que são militares, que receberam o sacramento e acabam também trabalhando em nossas paróquias, em nossas capelanias, que são verdadeiras paróquias para os católicos. E sempre havendo um capelão padre, ele será um pároco para esses fiéis ali residentes, ali presentes. Ótimo, obrigada, padre. Que Deus vos abençoe e que Nossa Senhora da Defesa rogue a Deus para que o nosso ordinariado militar continue prestando com vivacidade, com índole missionária e ardorosa, a missão de levar a boa nova à família militar do nosso querido e amado Brasil.